Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos aqui no livro aqui, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. É uma história da igreja cristã, né? Pessoal, nem todo mundo que usa esse nome de cristão, né, vamos dizer, na teoria aquela pessoa que segue a Cristo, de fato é cristão, né? Você vê muito pelo seu comportamento, pela forma que trata as pessoas, né? O seu testemunho de vida. E você observa que no decorrer da história surgiu muitos movimentos com o título de cristão, até igrejas que se diz cristã, mas elas estão andando na contramão dos ensinamentos do mestre. Então o nosso objetivo é estar trazendo aqui o que aconteceu na história, e você que vai analisar, você que vai ver se isso é bacana, se não é. Nós estamos aqui para trazer informações, beleza? Então vamos lá. Os valdenses puritanos. Interessante. Vamos lá então. Muito mais próximo dos movimentos protestantes e puritano, o movimento valdense, aparecido na quarta parte do século XII, em meados da década de 1170, Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, leu uma tradução do Novo Testamento. Ok, ele leu uma tradução do Novo Testamento. A pessoa quando começa a ler, a pessoa quando começa a buscar conhecimento, ela se desperta, ela tem um entendimento e começa a compreender e ver as coisas como era, né, e como está hoje. Você vai ver que há diferença, não tem como, né? E ficou tão impressionado com os ensinamentos de Cristo que abandonou todos os seus bens, exceto os necessários para o sustento da sua família. Organizou então um grupo conhecido como os pobres de espírito. Valdo e seus seguidores desejavam pregar como leigos, mas o Papa os proibiu de fazê-los. Então, o problema de muita gente é o quê? A pessoa, ela desperta, ela tem um entendimento de alguma coisa e ela vai e cria um grupo, cria um movimento, né? Incrível que pareça, esse movimento aqui parece que ele está vivo até nos dias atuais. Vamos lá. Em 1184, foram excomungados por sua recusa de parar de pregar. Como ocorre com frequência, uma minoria que anelava por reforma foi expulso da igreja, organizada por uma desapiedade maior que havia pedidos os valores que esse zelo grupo poderia ter suprido, né? Então você vê que é difícil. Um exemplo, se você está dentro de uma igreja, né, num determinado movimento, uma comunidade, e você não está andando de acordo com a comunidade, a partir do momento que você participa, você tem que se submeter, né, aos ensinamentos dali. Então, quando você não se submete, normalmente eles vão te expulsar de lá, né? Isso aí é fato. Então vamos lá. Os valdenses criam que todos os homens deveriam possuir a Bíblia em sua própria língua. Importante. Ter a Bíblia, você vai ter o conhecimento, né? Devendo ser ela a autoridade final para a fé e para a sua vida. Também, ótimo. Então o que acontece? O problema da igreja é que ela tem a Bíblia e ela tem a tradição. Só que
O problema é que a tradição muitas vezes é contrário a muitas coisas que estão na Bíblia. Entendeu? E isso é perigoso. Jesus, em um certo momento, ele advertiu os judeus, né? Os sacerdotes lá daquela época. Ele falou assim, ó, a vossa tradição está anulando o mandamento do Eterno, né? Então, temos que tomar cuidado de quê? De você estar seguindo uma tradição que está anulando os ensinamentos de Jesus, né? De Yeshua. Isso aí é algo que você tem que tomar cuidado. Alex, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está anulando o mandamento ou os ensinamentos do mestre? Leia o Novo Testamento. Você vai ter noção disso, beleza? Vamos lá então. Seguindo o exemplo de Cristo. Ótimo. O Cristo, realmente, o Messias é o nosso exemplo. Nós temos que segui-lo. Saíam em dois e se vestiam com simplicidade para pegar os pobres na sua língua. Aceitavam as confissões ecumênicas, modelares, a ceia do Senhor e o batismo. Além da ordenação leiga para a pregação e para a ministração dos sacramentos. O grupo tinha seu próprio clero, com bispo, sacerdote e diácono. Tá vendo? É um grupo que ele, querendo ou não, ele acabou seguindo algumas coisas da igreja, né? Eles pegou lá, né, a Bíblia como autoridade final de fé e da vida, seguia Cristo, só que pegou muitas coisas ainda da igreja, né, que acabou ficando semelhante, ó, com relação à hierarquia, bispos, sacerdotes e diáconos. Ao meu ver, negativo isso aqui. Valdo foi o seu líder até sua morte em 1217. Outros, conhecidos como amigos, seguiam secretamente os grupos valdenses, embora eu tivesse permissão para continuar na igreja romana. Então tinha algumas pessoas que seguiam esse grupo, achavam o grupo importante, interessante, né? E continuava na igreja, né? Então tu vê que logo depois disso aqui estourou a reforma protestante. Então provavelmente esse grupo aqui ele influenciou bastante para a reforma, e muitos reformadores com certeza seguiam esse grupo. Ó, os valdenses anteciparam em muitos os aspectos e os ensinos dos protestantes da reforma. Eles ainda continuam como um grupo sincero de cerca de 35 mil crentes no norte da Itália. Interessante aí, ó. Tá vendo? É um grupo que ainda existe até hoje, né? Os valdenses, né? Importante. Eu observei aqui que eu gostei, né? Assim, dos ensinamentos. Tem a Bíblia como a regra de fé final, né? A tradição para esse grupo não pode seguir. Acabou que eles pegaram algumas coisas da tradição, né? Que é a questão de hierarquia, você não vê no Novo Testamento. Hierarquia, tem algumas pessoas que têm as funções ali de estar fazendo certos trabalhos, mas não tem nomes hierárquicos, né? Diácono, bispo. Você observa que foi colocado esses nomes na nossa tradução em português, só que eram pessoas que era direcionada para determinados serviços. Não eram pessoas que era um tipo de ordenamento, né? A pessoa ordenada para fazer aquilo. Não, a pessoa era voluntária. Você vê a carta a Timóteo, a pessoa que quer seguir o episcopado tem que ser assim, 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 assim. Aí tem uns critérios, né? Não é ordenança, né? Então é importante a gente buscar o conhecimento do Novo Testamento para a gente ver se o que a igreja fez no decorrer da história está de acordo com os ensinamentos, beleza? Mas achei interessante esse grupo e tá aí essas informações, e nós vamos estar sempre aí que possível trazendo algumas informações históricas aí para os nossos irmãos, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.